Olá, tudo bem? A Camila fez uma pergunta muito bacana. Ela pergunta assim: qual é o segredo da perseverança no caminho de santidade com a vida intensa, com filhos e com marido? Então, Camila, obrigado por sua pergunta, viu? Ela faz bem para mim, faz bem para um tanto de gente. A gente precisa tanto, não é, de uma palavra que nos oriente. A gente, inclusive é bom até lembrar, não é, que a gente vive num mundo onde a gente não tem assim muito... A gente não encontra pessoas que tenham a disposição para conversar sobre essas coisas que são tão importantes, não é? Elas são como um tesouro da nossa vida. E a gente conversa um pouco sobre tudo, mas acabamos por não conversar sobre isso. Olha que pergunta bacana. Qual o segredo da perseverança no caminho de santidade, tendo uma vida intensa com marido e filhos? Essa pergunta ela pode ser feita assim em muitas outras realidades, não é? Qual o segredo da perseverança no caminho de santidade, numa vida intensa no trabalho? Qual é o segredo da perseverança no caminho da santidade com tantos problemas, não é, de ordem familiar, por exemplo, com tantas dificuldades que a gente enfrenta? Não é? Qual o segredo da perseverança no caminho para a santidade? Se eu me sinto muito sozinho, se eu me sinto muito sozinha, se eu não tenho com quem contar. Então, eu vou compartilhar agora um segredo da vida espiritual que eu aprendi com o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib. Eu lembro, não me lembro assim o lugar não, mas eu me lembro que uma vez uma pessoa, acho que foi durante um programa de televisão, uma pessoa que descrevia assim um cenário bem difícil, de vida familiar, de saúde, de necessidade de Deus, de problemas assim que pareciam ser intransponíveis, insolúveis, enfim, aquelas situações bem difíceis. E a pessoa perguntava ao Padre Jonas assim: Padre Jonas, aonde é que está Deus em tudo isso que está acontecendo comigo? E aí o Padre Jonas, naquele momento, ele explicou assim, aquilo que eu explico para você. Ele explicou ele disse para a pessoa assim: Deus está aí. E aquela pessoa ficou ali impactada, não é? Ele começou a explicar devagarinho que na maioria das vezes nós queremos mudar a nossa realidade para daí pensarmos em dar uma resposta, para daí pensarmos em sermos perseverantes no caminho de santidade. A gente quer uma circunstância ideal, ou a gente quer uma circunstância que nos facilite, a gente gostaria que os problemas não existissem, ou então pior ainda, a gente acaba por escolher justificar a nossa falta de perseverança no caminho de santidade por conta da situação. Quer dizer, como se a gente dissesse assim: mas como é que eu posso ter perseverança no caminho de santidade com a vida intensa com maridos e filhos? Como é que eu posso ter uma perseverança no caminho para a santidade com o meu problema de saúde, e que não tem cura, e que eu estou me tratando há tantos anos? Como é que eu posso ter perseverança no caminho de santidade com uma família toda nesta situação tão difícil? E aí o Padre Jonas respondeu, e eu repito a resposta dele, que é maravilhosa: Deus está aí. Então, para você, Camila, Deus está aí, na sua vida intensa com marido e filhos. E é preciso encontrá-lo aí e ser perseverante no seu caminho de santidade, aí na realidade da sua vida. O Padre Jonas estava ali nos ensinando que Deus, ele está na nossa realidade. E que a gente não pode ficar desejando assim, uma realidade diferente para que a gente possa corresponder ao caminho de santidade, a perseverança do caminho de santidade que nos é proposto. Simplesmente, você pode perguntar: mas por que não? Porque isso não vai acontecer. Não é? O que nós temos é realidade.
por mais difícil que ela seja. Então, qual é a proposta concreta? A proposta é a gente viver a perseverança no caminho para a santidade nas circunstâncias de hoje, fazendo aquilo que a gente pode fazer, não é? Eu imagino que uma mãe e uma mulher com filhos e que tem uma vida intensa, é a vida intensa de cuidar de uma casa. Então, seja perseverante no seu caminho de santidade, cuidando de uma casa. É uma vida intensa cuidando de filhos. E cuidar de filhos, o que é? Levar para a escola, é levar no médico, é acompanhar a vida escolar, levar, sei lá, para a educação física, para uma atividade esportiva, é trazer o filho para casa, é à noite ter que dar banho, cuidar da saúde, fazer dormir, acordar na hora certa, escovar o dente, preparar a mochila. Com marido e filhos, não é? Essa mulher, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa também estar bem para o marido, ela precisa amar seu marido, ela precisa... E olha só que ambiente maravilhoso para perseverar no caminho de santidade. O grande perigo para mim, Camila, para você, é a gente querer dar um jeito de dizer para Deus que assim não dá, não é? E Deus está nos surpreendendo, dizendo para nós assim, mas eu estou aí. Então, Camila, Deus está aí na intensidade de sua vida, cuidando do marido e dos seus filhos. O que a Camila pode fazer agora para corresponder à presença de Deus como é hoje? A gente tem esse anseio de que as coisas mudem, mas a mudança que a gente tanto deseja que aconteça ao nosso redor, ela assim, invariavelmente, ela não vai acontecer se a gente não entrar na real, se a gente não viver a realidade da nossa vida. Então, Camila, pega um papel, pega um bloco de notas no seu iPad, no seu computador, no seu celular, e responde para mim, quer dizer, para você, a seguinte questão: de que é feita a minha vida? Faz a lista daquilo que Deus está aí em cada coisa. É preciso então, Camila, despertar a sensibilidade para corresponder a Deus presente na intensidade da sua vida, com o seu marido e com seus filhos. E aí você vai se santificar. A mesma coisa que eu estou dizendo para a Camila, eu estou dizendo para mim. Deus está aqui no meu dia a dia, junto com Eliana, no nosso trabalho no santuário, no nosso trabalho de evangelização aqui, todas as lutas que a gente vive, Deus está aqui. Eu não posso mais ficar assim, dizendo para Deus, meu Deus, muda tudo isso aqui que eu vou então corresponder à tua presença. Espero ter colaborado com a sua caminhada, viu, Camila? Obrigado por sua presença, obrigado por sua pergunta, e a gente continua junto nesse cafezinho tão gostoso, não é? Eu gostaria de pedir a você duas coisas. Uma é que você deixasse aqui o seu comentário. Para mim é muito importante. Você sabe que eu leio os comentários, você sabe que eu respondo aos comentários. Deixa aqui o seu comentário, o que você pensa disso, e vamos conversar um pouquinho. E quero também que você tome nota do nosso endereço de e-mail, caso você aí na sua cidade deseja receber a minha, a Eliana, em alguma missão. O nosso endereço é eventos@ricardoeelianasá.com.br. Um abraço. Até a próxima.